Sejam bem-vindos, pessoal. Hoje eu vou apresentar para vocês 180 graus anula a causa, ou seja, 12 volts. Então eu vou apresentar para vocês um gerador elementar. Depois a gente retorna para cá para me explicar para vocês, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, aqui nós temos um gerador elementar, certo? Então, aqui nós temos duas peças polares, são ímãs permanentes. E temos o rotor, que é a parte rotativa do gerador, e temos as escovas. Aqui onde tem esses dois fios está alimentando esse aparelho. Então, pessoal, o que significa esse aparelho ir do negativo para o zero e do zero para o positivo, depois retornar? O que significa isso aqui? É o seguinte: o que é excitatriz? Vocês estão vendo essas linhas de campo passando para aqui o rotor, sendo induzido, o rotor está sendo induzido por uma tensão chegando até esse aparelho. Então está sendo gerada uma tensão aqui, nesse caso, norte e sul, temos um campo magnético, dois ímãs permanentes. Então está sendo gerada uma tensão no rotor aqui do gerador, passando pelas escovas e chegando aqui até o instrumento. Então o ponteiro do instrumento vai do negativo, passa no zero e do zero até o positivo. O que significa isso aqui? É que a excitatriz, como as pessoas dizem, que a excitatriz ela serve para manter a tensão do gerador, ou seja, para manter constante a tensão do gerador, que não é verdade. Então, o que é a excitatriz? Vocês estão vendo aqui, norte e sul é a excitatriz. O campo, esse é onde está passando as escovas, que alimenta televisão, geladeira, máquinas, esses dois fios aqui. Mas está sendo aplicada uma tensão baixa aqui, norte e sul, que são dois ímãs. E está sendo gerada uma tensão maior na parte rotórica aqui do rotor, e passando pelas escovas e chegando no instrumento. Então, o que significa esse ponteiro indo do negativo até o positivo, passando pelo zero? São correntes que possuem picos positivos, está aqui positivo, e picos negativos, passando por um valor nulo. Esse valor aqui é nulo porque é 180 graus, certo? Toda vez que ele passar pelo zero, é nulo. Então, no intervalo de tempo e consequentemente, gera um campo magnético aqui no rotor, pela parte do rotor do gerador, para gerar uma tensão que sai aqui nesses terminais. Então, pessoal, a tensão ela só é gerada quando ela passa pelo ponto zero, certo? A tensão só é gerada quando ela passa pelos 180 graus. Se esse rotor ele está aqui girando no ângulo de 360 graus, toda vez que ele passa em 180 graus é nulo. E se não ocorrer isso aqui, jamais vai gerar energia, certo? Então toda vez que ele passar por 180 graus é nulo. Mas por que é nulo zero? Olha, se você pegar, preste atenção para a máquina, se você pegar 180 graus e extrair o seno, é zero, pessoal. Está aqui a máquina dizendo zero. Se não ocorrer isso aqui, não vai gerar corrente alternada. Se você ligar uma bateria no primário de um transformador e ligar o interruptor, ele não sai nada lá do outro lado enquanto você não ficar abrindo e fechando o interruptor. Quando você abrir o interruptor, existe uma causa. Aliás, vai haver um efeito, um fenômeno chamado efeito indutância, e vai gerar uma tensão no secundário do transformador. É a mesma coisa do gerador. Então, o gerador ele tem aqui nós temos norte e sul, são dois ímãs permanentes. Aqui é uma excitatriz, preste atenção, a excitatriz é uma tensão baixíssima, 12 volts. Aí é gerada uma tensão alta no rotor do motor do gerador, passando pelas escovas e chegando no instrumento, certo? Vocês entenderam? Então, para que serve a excitatriz? A excitatriz, a tensão dela é baixíssima.
Toda vez que a tensão dessa excitatriz 12 volts passa por 180 graus, é nulo, para poder ocorrer os picos de corrente alternada, positivo e negativo, positivo e negativo, positivo e negativo. Toda vez que passar pelo zero, tem que ser nulo, certo? Então, a lei de Faraday, ele diz que um condutor mergulhado, nós temos aqui um condutor mergulhado, que é esse rotor aqui onde está aqui as escovas. Esse aqui é um condutor mergulhado em um campo. Nós temos um campo norte-sul magnético variável, terá em seus terminais uma tensão volt induzida. Então ele terá uma tensão volt induzida aqui, ó, quando ele está mergulhado dentro do campo. Aqui é um campo magnético, aqui é um campo, porque é norte e sul, são dois ímãs. Aí o rotor está passando de norte para sul e passando por 180 graus para anular. Quando ele anula, gera a tensão alternada. Já a lei de Lenz, ele diz o seguinte: a corrente que aparece em um circuito, está aparecendo uma corrente aqui nesse instrumento, que aparece um circuito elétrico fechado em função de uma tensão, que está vindo uma tensão em volt induzida, tem sentido tal a anular a causa que lhe deu origem. Onde é que é anulada a causa? A causa está aqui, ó, zero, é anulado aqui, certo? Tudo bem? Vocês entenderam? Então aqui nós temos gerador elementar, saída do gerador elementar, certo? Tá bom? Então vamos lá para aqui a foto do Tesla. Então Tesla foi quem inventou as bobinas, todo mundo sabe disso, bobina para geradores, foi ele que inventou motores elétricos, certo? Então por isso que eu coloquei a foto dele aqui. Então, 3 bobinas deslocadas 120 graus, que é o gerador de 380 volts. 180 graus anula a causa 12 volts. Digamos que o Tesla captou 12 volts do espaço e aplicou no rotor, que é essa parte que está girando aqui, norte e sul. Digamos que o Tesla aplicou no norte e sul 12 volts. Vamos lá. Então o Tesla aplicou aqui 12 volts. Aqui da excitatriz, que é a causa. Nesse momento, o rotor está girando. Quando o rotor ele passa por 45 graus, aqui é o RMS, raiz médias por quadrados, aparece uma tensão de 268 volts. Já está gerando neste exato momento. Então, é aplicado 12 volts na parte, aqui a parte giratória que o Tesla está segurando, que é os 12 volts. Toda vez que esses 12 volts passa por 180 graus, é zero. Tem que ocorrer isso. Se não anular, não vai gerar tensão alternada aqui de 380 volts. Toda vez que passar por 180 graus, é zero. Tá aqui, eu vou tirar o seno de 180, é zero. Tá aqui a máquina dizendo, certo? Toda vez que passar aqui é zero. Aí, o que acontece? As correntes de 12 volts que o Tesla está aplicando 12 volts no rotor, na parte rotórica, ele aplicou 12 volts. Toda vez que o 12 volts passa por 180 graus, certo? Ele é nulo para iniciar novamente um novo ciclo, certo? Se não acontecer isso aqui não zerar aqui, não vai gerar uma corrente de alternada no gerador, que é 380 volts. Aqui nós temos 360 graus, mas as bobinas estão deslocadas 120 graus, uma distante da outra. Toda vez que passar por 180 graus, gera a tensão corrente alternada. Se não fosse o ângulo de 180 graus, não existia energia no mundo. Não existia energia no mundo. O gerador nunca ia gerar energia. Mesmo se aplicando uma corrente de 12 volts e não anular em determinado ponto, ela não vai gerar. Certo? Então eu estou explicando isso aqui para vocês entenderem como é que é gerada a tensão. A tensão só é gerada quando ela passa pelo ponto 180 graus, que é para ser anulada. Porque as correntes que possuem, a corrente alternada, ela possui picos positivos e negativos. Positivos
Ela dá 180 positivos e 180 graus negativos. Passando por um valor nulo, que é 180 graus, no intervalo de tempo e, consequentemente, gera um campo magnético no estator, que é a parte estatórica, gerando para uma tensão de 380 e 220 volts, certo? Então, 180 graus anula a causa 12 volts. Então, essa citatriz jamais ela mantém constante a tensão do motor. Essa citatriz ela não foi feita para manter a tensão constante do gerador, mas sim para passar por 180 graus. Se você fizer uma pesquisa agora neste exato momento na internet, vão lhe dar a resposta errada. Para que serve a citatriz? Para manter a tensão constante no gerador. Errado. A citatriz ela serve para passar pelo ângulo de 180 graus para poder gerar uma corrente alternada. Isso eu quero explicar para vocês. Para que serve a citatriz? Ela serve para passar por 180 graus para anular a tensão e reiniciar um novo ciclo para gerar a corrente alternada. E não manter uma tensão constante no campo girante. Jamais uma citatriz ela se mantém constante, mesmo com corrente contínua, no campo girante. Ela vai ter que passar pelo ângulo de 180 graus e se anula. Como é que ela vai ser constante? Como está escrito aí na internet, os profissionais, os professores estão passando uma informação errada, dizendo que a citatriz é para manter a tensão constante no campo giratório do gerador, e não é verdade, porque vai ter que passar pelo ângulo de 180 graus, ela vai se anular. Esses 12 volts se anula em 180 graus. Tá aqui a matemática, tá aqui 180 graus sendo de 180 é zero, tá aqui. Então ela se anula, ela não é constante. Ela se anula, ela tem que se anular em 180 graus. Se ela não se anular em 180 graus, jamais vai gerar uma tensão de 380 volts. Tá ok? Tudo bem, pessoal? Então o segredo da geração de energia está no ângulo de 180 graus. Se não existisse o ângulo de 180 graus, jamais existiria luz no mundo. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês. Dê um gostei. Até a próxima aula, pessoal.